escolher qual assunto vai começar. Antes de dar a entradinha. A entradinha é... Ó, pessoal, esse é o Papo Binário. Tá, fala mais sobre isso. Não, a gente fala mais uma edição, não tipo segunda, Papo terceira, quarta. Binário. Tá. Mas qual é o assunto? Por onde começar? Nossa, convidada. Isa, desse tá difícil. Acho que vai ser melhor com binário, acho que depois a gente pode falar do outro. Tá. A gente dá oi todo mundo junto. Oi, Oi, pessoal. Ó, Vamos contar. 1, 2, 3. 3 E aí? vai. Então tá. 1, 2, 3. Oi, pessoal! Mais uma edição do Papo Não Binário. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Oi, gente. Meu nome é Isa. Eu tô aqui pra participar do Papo Não Binário pela primeira vez, tô muito feliz. Quais são os pronomes? Eu, ele. E hoje a temática é Pessoas transexuais, binárias e não binárias. A gente estava falando um pouco sobre isso e existem várias discussões, tanto teóricas quanto na comunidade em si, sobre se pessoas não binárias são pessoas trans ou não são pessoas trans. Mas enfim, isso são questões assim, bem específicas. O que a gente queria começar falando é, na verdade, sobre essa definição do que são pessoas trans, porque tem várias pessoas que não sabem exatamente, ou que têm uma curiosidade sobre, enfim. Então a gente vai falar minimamente, inicialmente, sobre isso. E o que a gente acha sobre? também. Vai lá, podem começar. Bom, gente, então quando a gente está falando sobre pessoas trans, a gente está falando sobre pessoas que não se identificam com o seu gênero designado ao nascer. É isso, né, galera? Falei Sim. certo? Sim, vou conferir, gente, porque é isso, né? Estamos aí também aprendendo. Então, o que significa isso, né? Porque quando a gente fala, pessoa cis, teve aí o seu gênero designado ao nascer, se identifica assim, beleza, tudo certo. Quando a gente fala pessoas trans não binárias, somos nós. E mais muita gente por aí, ainda bem. Mas pessoas trans binárias, a gente está falando sobre pessoas que foram identificadas com um determinado gênero ao nascer, mas que não se identificam com aquele gênero. E aí fazem a transição de gênero, e aí o mais comum, digamos assim, eu nasci, fui designado como homem ao nascer, eu faço minha transição de gênero e eu passo a me identificar como uma mulher trans. Ou então, eu nasci mulher não, desculpa. Eu nasci e fui designada como mulher ao nascer, mas eu não me identifico, eu faço minha transição de gênero e eu me torno, então, passo a me identificar como um homem trans. Então, isso seria pessoas trans binárias. Homem trans, mulher trans. Então, tá dentro da binariedade, que é essa norma social aí que tentam colocar todo mundo, né? Que organiza entre mulheres e homens. É importante falar, gente, que não tem regras para a transição de gênero. Né? Algumas pessoas vão querer fazer cirurgia, algumas pessoas vão querer fazer harmonização, outras pessoas não necessariamente. E a gente tá aqui para também colocar essas possibilidades, assim, né? Que hoje em dia também não vai ter aí um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher. A gente precisa começar a quebrar esses lugares. E bom, aí vem o trans não binário, que justamente é então a ruptura identificada. Eu vou chamar assim. É a ruptura identificada. Eu então não passo necessariamente por uma transição que envolva cirurgia ou hormonização, porque até então não é do meu interesse. E fico nesse lugar do não binário. Nem homem, nem mulher, é isso. Mas algumas pessoas não binárias fazem tanto hormonização quanto cirurgias
por questões de disforia e tudo mais. Então isso é bem particular de cada pessoa e depende também do momento do processo que está, né? Talvez chegue no momento, agora eu decidi que eu quero fazer hormonização, ou agora eu decidi que eu quero fazer uma cirurgia e tudo mais. Então, não existe uma limitação quanto a isso também. Existem várias maneiras aí de transitar nesses lugares. E eu acho interessante pensar na binariedade justamente nesse lugar de experimentação e de entendimento sobre o próprio gênero, até por questões como pessoas não binárias transmasculinas, transfemininas, novas formas de se identificar como uma pessoa boiceta, por exemplo. São vários termos, várias formas de se expressar, de se entender que existem sob esse guarda-chuva da não-binaridade. E todos nesse lugar de questionar, e porque eu acho que a não-binaridade é muito sobre isso. E daí nesse lugar também a gente fica pensando como é que fica a transexualidade, a transgeneridade binária, né? Porque se a transgeneridade é esse lugar de esse processo de se entender, não existe um padrão, não existe uma norma que a gente tenha que seguir. Como é que as pessoas binárias elas vão se identificar nesse processo todo, né? Quais são os parâmetros para isso? Eu acho que é bem interessante também pensar que muitas vezes, eu acredito que isso pese mais para pessoas transbinárias, a gente não tem ninguém aqui para falar sobre isso, mas o que eu observo é que existe uma cobrança de que essas pessoas sejam, então, então agora você é mulher, então agora você tem que performar feminilidade. E não é sobre isso. Eu acho que nem Isa falou, eu acho essa parte muito interessante da não-binaridade, que não tem um padrão, e é isso que tipo, pra mim faz muito sentido. Não tem um padrão, eu não preciso seguir uma norma, eu não vou performar aquilo só porque é isso que a sociedade diz que eu tenho que performar. Então é muito um espaço confortável de experimentação ou de vivência mesmo, que você não precisa estar performando e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente não passe por momentos em que a gente ainda se sente essa cobrança, ou então que automaticamente as pessoas nos veem e nos leem de uma determinada forma. Isso acontece. Uhum. Sim. Tem algo que eu lembrei agora, que é isso. Nem todas as pessoas não binárias vão se identificar como pessoas trans. A não binariedade, ela pode ser aí um grande guarda-chuva visto sem estar dentro do ser trans. Mas eu acredito que é uma via de fortalecer, também se identificar como uma pessoa trans, fortalecer a comunidade em si, enfim. E também porque eu compreendo que a gente acaba passando por perrengues dos dois lados quando a gente se identifica como não binário, né? Aí acabei contando, né, isso às vezes se identificam como mulher e aí você passa por assédio na rua, às vezes identifica como cara e aí você passa por... tá. Ou você acaba sendo identificado como homem e aí por outros caras sendo tratado com violência, tratado mal, enfim, que consegue entender que existe aí violência de gêneros que a gente acaba passando igual. Então tem esses lugares assim que eu acho que também às vezes a gente não fala muito, mas eu ouço e agora pergunto, né, tanto pro Mona quanto pro Isa, assim, de como é pra eles. Tu disse, tipo, essa questão de sofrer a violência de transfobia? Isso, Eu acredito que, como eu sou uma pessoa que eu lido bem com os signos da feminilidade, eu acabo me encontrando várias vezes nesse lugar de que eu poderia encontrar um conforto nessa questão da feminilidade, de ser lido como uma mulher, enfim. E aí eu preciso fazer esse movimento contrário, que
é muito difícil e demanda de muita força, às vezes, o tempo todo tu tem que ir contra isso e se reafirmar o tempo todo. E eu acho que nessa tentativa a gente acaba se desgastando muito também e tendo que sempre encontrar esses lugares de apoio, de comunidade, de coletivo. Por isso que ter um coletivo é tão importante, né? Um grupo de pessoas que tu se identifica e que tu se sente acolhido e tudo mais. Porque pode ser bem complicado a vida diária e muito cansativa do que seria para uma pessoa cis, né? Coisas pequenas do dia a dia, enfim. Sim. Esqueci qual é o nome. O que é violência? Violência transfobia, violência de gênero. Eu acho que o que é difícil, assim, pra mim, atualmente tá bem melhor, eu consigo entender esses traços que a sociedade traz como feminilidade e não me atacar, digamos assim, em relação a isso. Mas isso é uma coisa que me agride bastante, assim. O fato de automaticamente as pessoas me colocarem nesse lugar de ser mulher. Principalmente pessoas com quem eu já conversei, que eu já falei sobre e que eu já me abri sobre isso, né? Porque é isso, você se abre pra pessoa e espera que ela te escute e te acolha e respeite o que você trouxe, né? Então, pra mim, a violência atualmente vem nesse lugar do não respeito, principalmente por pessoas que eu convivo assim no dia a dia, né? No geral, na rua, assim, apesar de ser muito arriscado, eu acho, já teve situações, por exemplo, de eu entrar no banheiro. Eu ainda uso banheiro feminino, né? Porque socialmente acho que é o lugar que me colocam e é o lugar menos arriscado, talvez, de eu sofrer uma violência, né? E pra mim eu acho muito... Eu não sei que palavra usar, mas eu acho muito legal quando eu entro num banheiro feminino e as pessoas, tipo, param pra olhar assim, tipo... E ver assim, será que eu tô no banheiro certo? Gente, o que essa pessoa tá fazendo aqui? E tipo, já aconteceu comigo assim, e eu fico, é isso mesmo. Tome na sua cara, é isso que eu quero. Então, pra mim, nunca aconteceu nenhuma violência nesse sentido, mas eu sei que não é a experiência de todo mundo. Então, pra mim, é um lugar, assim, de tipo... é uma provocação mesmo, e eu acho isso super interessante, assim, nesse sentido. Eu lembrei mais uma coisa, que é esse lugar da transição. Por isso que eu fiz questão de falar que não existe uma forma de transição, não existe um jeito. Eu noto que, às vezes, as pessoas cis... percebem que, assim, você é uma pessoa trans se você passou por uma transição física, né? Senão você não, né? Você não é, porque... E de certa forma médica também, né? Porque existe esse lugar da medicalização. Isso. E assim, gente, inclusive eu convido outras pessoas trans aqui pra falarem, pra mandarem pra nós as suas experiências, porque, cara, a transição psicológica que é isso, assim, o que só acontece, ou que, como a gente colocou num outro, assim, eu sinto que eu sempre fui e que depois que encaixou tudo. Cara, o desgaste mental, o sofrimento mental que vem com tudo que tem essa transição por dentro, assim, que não tem como eu puxar aqui, olha, é tudo isso aqui, e sim, eu vou me identificar como trans, porque tem tudo isso aqui nessa conta da transição, que talvez a pessoa ali não tá vendo,
mas que a pessoa passou, sofreu, sabe? Então, Sim. acho que também é um ponto importante. E afinal de contas, foi designado um gênero pra gente quando a gente nasceu e a gente não se identifica com ele. Então, por si só, isso já é tipo. Existiu uma transição ali. Tudo bem que ela às vezes pode ter, pode não ter medicamentos, cirurgias, enfim, mas não é sobre isso. É sobre a maneira como a gente se coloca no mundo, eu acho. E se reconhece, enfim. É importante que esse processo ele venha de dentro pra fora, né? Porque também essa questão da medicalização e de fazer cirurgia e tal, várias vezes eu já me peguei pensando se as minhas vontades de fazer cirurgia ou hormonização, elas eram uma vontade minha mesmo, ou se era só uma tentativa de fazer a hormonização falar por mim, de eu não ter que ficar mais me justificando, tipo, fazer mais um sentido visualmente para as outras pessoas. E é muito difícil porque eu acho que a gente quase nunca fecha essa resposta, se a vontade ela vem da gente ou se vem de fora. Então, é isso também, esse lugar de estar sempre se questionando e pensando sobre nós mesmos, né? Sim. E se reafirmando, tendo que se reafirmar. Uhum. Acho que é por isso. Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Esse foi o Papo Não Binário de hoje. Espero que gostem. Mandem dúvidas, sugestões. Se alguém quiser falar da sua experiência, convidamos também. Quem quiser participar, sentar aqui e conversar com a gente, receberemos também. Beijos! Tchau, tchau!